O Joe Beats mandou nosso primeiro react do dia, que vai ser do canal Narrativando. Opa, já sabemos que gostamos. Que ele falou aqui sobre ele, o Devil May Cry da Netflix, no qual a gente já comentou bastante aqui, né? Temos opiniões fortes. Mas ele mandou aqui uma análise, que é Devil May Cry da Netflix, chorei de tão ruim que foi. Então ele já falou aqui que não gostou, hein? Mas acho que podemos concordar, mas vamos ver a argumentação dele. Vamos lá? Party's getting crazy. Let's rock. Antes dele começar a falar qualquer coisa, isso aqui pra mim, né, esse Dante aqui, essa cena, pra mim, mostra o quão diferente, o quão os caras entenderam errado o Dante, tá? Porque o Dante da Netflix, ele é atrapalhado. Ele é um bobo atrapalhado. Que não é o caso deste Dante aqui. A gente vai ver essa cena que ele vai botar a musiquinha lá, a musiquinha não funciona, ele fica puto, ele chuta o negócio, ele dá uma porrada lá, um soco, um chute. E aí o negócio começa a tocar, ele vai lá. Ele é um zoeiro numa forma de que ele é mais descompromissado, ele é reckless, tá ligado? Ele faz as paradas do jeito dele. Ele não é atrapalhado. Ele não é atrapalhado. E na Netflix colocaram ele como atrapalhado. Então eles não souberam identificar o personagem. Ah lá, ficou puto, ó. Meteu o porradão. Ah, Devil May Cry, uma das franquias É engraçado, é bobão, assim, é bobão, mas não é atrapalhado, correto? que marcou o público na época do PlayStation 2, graças a seu gameplay frenético e todo estilo que seus personagens exalam. Sejam eles os movimentos, golpes, cenas, tudo é feito pra ser exageradamente irado, Sim. com aquela pitada de irreverência aqui e ali. Isso fez geral ficar animado pra animação da Netflix. Afinal, o que sempre importou pra maioria do público em Devil May Cry não era necessariamente a história, mas sim a forma estilosa que ela era apresentada. Então, era só o diretor e roteirista. Tá, você falou necessariamente. Necessariamente eu concordo. Porém, eu acho a história legal. Não quererem aparecer mais do que esse conceito original da série. No mínimo, se fizessem personagens carismáticos com cenas legais, já seria suficiente pra muita gente. Pois é, mas adivinha o que aconteceu? O diretor e o roteirista quiseram aparecer mais do que a história, trama, personagem, cena, enfim. Eles queriam ser o centro das atenções. E não chegaram nem perto de terem personagens carismáticos com cenas legais, criando uma das animações mais fracas que eu já vi na minha vida. Caralho, e não nesse segurou vídeo eu as vou palavras, analisar né? narrativamente da melhor forma possível pra você entender por que ela foi mal escrita e por que também talvez você tenha gostado mesmo assim. Eu não vou comparar com jogos. É igual que eu falei com vocês, né? Porque eu acho que o público, o cara que não conhece Devil May Cry, não jogou nenhum jogo, principalmente não jogou o 3, porque esse anime é basicamente uma releitura do terceiro jogo, né? Tem a Lady, tem o pai dela, tem até o Coelho Branco, que é aparece num mangá, numa HQ, não lembro, que é prequel do 3. Então é uma releitura do 3. Então acho que se o cara não jogou, talvez ele ache legal o anime. Porque o que eu acho que mais fere o coração do fã é o quanto ficou descaracterizado os personagens e quanto que ficou diferente a história deles, né, de forma geral. Comparar as mudanças do Dante e tudo mais. Vou analisar a série como algo isolado. Até porque eu zerei o Devil May Cry 4 lá em 2009 e joguei um pouco do 3 antes disso. Eu gosto da franquia de longe, sei de algumas coisas, mas eu não sou fã, não tive contato o suficiente. Por isso, creio que minha opinião vai ser bem mais neutra nesse quesito. Não vou nem puxar saco porque eu sou fanboy e automaticamente gosto de qualquer porcaria que lancem da franquia, nem vou ser o fanboy hater que odeia tudo que muda 1% do material original. Essa é a diferença do fã pro fanboy. Então já deixa aquele likezão maroto pra fortalecer e vamos lá. Vamos começar com um ponto forte pra maioria das pessoas que gostaram. As cenas de ação. Acho que as cenas de ação em geral foram ok, algumas boas, outras fracas, mas aceitável na maior parte do tempo. Principalmente quando os personagens não podiam usar as pistolas. Mas por que isso, usar pistola, foi um problema? Existe um negócio chamado Gunfu, ou Arma Fu, um estilo de luta fictício de coreografia que usa pistolas pra fazer lutas dinâmicas como se fosse o Kung Fu mesmo. Recentemente, John Wick deixou isso em evidência. Porra, John Wick é Pessoalmente, foda acho demais. isso muito legal. E é uma ótima forma de deixar dinâmicas lutas de armas à distância. Mas nessa animação, infelizmente, não se utilizaram disso. Os personagens ficam só atirando parados, É ou verdade. andando de forma
forma nada dinâmica, Pior que é sem mesmo. variação. Pior que é mesmo. É literalmente eles andando e pou. Então, infelizmente, essa parte, como coreografia de combate, ficou bem decepcionante. Até porque temos outros momentos que mostram criatividade. A cena dos caçadores indo atrás do Dante no apartamento dele foi realmente legal. Talvez como a melhor o protagonista cena não de podia combate. matar os personagens, a equipe Exceto o teve final, que né? achar diversos modos legais e diferentes de nocauteá-los. Por isso, foi uma cena bem criativa em geral, onde além de finalmente mostrarem os poderes do Dante, depois de uns 40 minutos de exposição barata de pessoas falando do que o Dante é capaz, mostra a personalidade brincalhona dele, e por aí vai. Não só a luta demonstrou isso, mas as coisas um pouco antes e um pouco depois dela, como a forma que o Dante usa o Enzo de isca ou a Essa foi conversa legal. com o caçador que fala das filhas. Ou seja, a luta tem momentos diferentes que geram situações diferentes para serem solucionadas de formas diferentes. E esses momentos apresentam mais do personagem, tanto de quem ele é, quanto as suas capacidades e a trama geral. Caçadores estão atrás do Dante. Com algumas pequenas modificações, poderia ser até a cena introdutória da série, seria muito melhor do que aquela enrolação enorme que a gente teve. Alguns outros elementos Começando a série ali... Em questão de combate e ritmo eu concordo. De narrativa eu já não sei. tiveram coisinhas legais também, como o Dante na moto perseguindo o coelho, pegando a espada do fogo e do vento, jogando a motoca na cara da planta. A batalha final também foi legalzinha, com aquela cena do Enzo, a boa animação e a pancadaria. Uma pena que em vários momentos a No obra final não tem não achei tão consistência impactante. interna, o que pode incomodar muita gente e já vamos falar disso. Daria pra ter sido depois animação voltar pra um nesses flashback? momentos Pode varia ser. de boa na batalha Não final, precisa ser pra legalzinha ou cronológico, ruim né? durante a série. Seja o 3D de baixíssima qualidade, ou os cortes das cenas que deixam elas sem uma continuidade legal. E aqui no meio bota a direção com uma baita falta de criatividade. Só no episódio 6 que eles arriscaram e ficou legalzinho. Talvez você não consiga ver a Eu odiei o episódio 6. O episódio, pra mim, é o episódio que a Eleven sai da cidade no Stranger Things. É a mesma merda. Eu odiei o episódio 6. E isso é porque é o seguinte. O Coelho Branco, ele não é um personagem muito elaborado no mangá, né? E o pai da Lady não estava sendo mostrado como que ele tinha morrido. E eu tava numa teoria na minha cabeça e falei assim, cara, esse Coelho Branco, eles fizeram um jeito de juntar os personagens e é o pai da Lady. Que tinha o Jester, né? Então, sei lá, eles mudaram, já estão mudando tudo, né? Que se foda. Então o Jester, na verdade, é o Coelho Branco, é a outra parte ali do pai da Lady e tal. Aí eu falei assim, pô, esse personagem tem mó backstory que vai ser legal, eles vão se juntar, vai ser muito foda, né? E aí quando eu vi que ele é simplesmente um personagem foda-se, que só foi pro mundo lá porque ele tava sofrendo bullying, aí ele foi pro mundo dos demônios, aí os demônios acolheram ele, e papapá. E aí depois ele quer fazer experimento no demônio. Eu falo, porra, cara, mas peraí. Ah, mano, eu achei uma bosta. A diferença disso, de uma direção ou cortes de animação que podem deixar uma luta ruim. Porque afinal, você vai ver aquilo e falou, tá, legal, e aí? Mas se você pegar algo que tem uma direção de luta boa mesmo, você No percebe final, como Padre, eles essas viram coisas Nosferatu, influenciam. pode crer. Por exemplo, Dead Fantasy, que é uma animação de luta de fã que junta Porra. Final Fantasy e Dead or Alive. Ou Fog Hill of Five Isso aí é muito nostalgia, uma Dead animação Fantasy. independente focada em lutas com poderes e artes marciais. Vou deixar o link aqui na descrição pra você ver essas lutas depois. E eu também tenho um vídeo falando de como fazer boas coreografias. Vai estar tudo aí embaixo. Só não vou entrar muito a fundo no assunto porque não é o foco. Então assim, Devil May Cry teve uma ação ok na média. Uma pena que, pra chegar nela... Deixa também, peraí, que eu tô lembrando de mais coisas que eu não gostei do episódio 6. Os caras viram Arcane, a galera lá que tá produzindo a série, viu Arcane e falou assim, cara, e se a gente mudar o estilo também igual a Arcane fez? Pô, mas por que a gente vai mudar? Muda! Muda o estilo artístico. No mundo dos demônios, vamos botar que é um desenho bonitinho infantil. Pô, mano, peraí, mas no mundo dos demônios vai ser um desenho bonitinho infantil? Nem faz tanto sentido. Vai ficar legal. Vai, confia. Você tem que passar por episódios compostos de 70% de exposição de informação feita da forma mais barata possível. Os personagens falam sobre física quântica, ou fim do mundo, ou como Dante é forte, mas nada disso tem peso real. A série não faz nada pro espectador se interessar nesse mundo ainda, nem se preocupar com o fim dele. Afinal, a série não executou quase nenhuma técnica de empatia ou de engajamento emocional com os personagens.
Claro que vai ter algum doido pra gostar, e eu não tô te ofendendo, doido, beleza? Mas aí a série tá Não estou te ofendendo, doido. No gosto pessoal da pessoa, bater com o que tá sendo apresentado, ao invés de usar as técnicas de escrita pra fazer com que você se interesse mesmo que seu gosto não seja exatamente aquilo. Normalmente isso é feito criando um engajamento emocional de quem assiste com os personagens. E aqui não teve porque provavelmente eles quiseram se aproveitar do fato dos fãs já gostarem do Dante para não precisar fazer nada com ele, o que resultou em vários problemas que já vamos falar também. Beleza. Mas aí se você gostou, já que ele vai falar, sabe, vou me restringir de comentários. ou o episódio 6, que pra mim foi o melhor, ou o Sangue e Palavrões, visto que a série faz questão de jogar essas duas coisas na sua cara o tempo todo. Chegou um ponto que eu só começava a rir mesmo. Só que, independente mas pra mim não vejo problema nisso. Muito sangue e muito palavrão. do gosto pessoal, as exposições da série são bizarras. Não acontecem só no início não, acontecem até o último episódio. Tem uma parte muito engraçada que os soldados do governo não leram o relatório, e aí a Lady vai explicar e fazer a exposição pra nós também aqui do público. E no meio do diálogo ela começa a falar. Sparda é o único ser do inferno que nós não precisaríamos eliminar na mesma hora. Foi um cavaleiro demônio. Guerreiro poderosíssimo, blá blá blá. Porra, até a série sabe a besteira que tá fazendo. Quer outro exemplo? Lá no avião, antes do Dante liberar o Devil Trigger, o Coelho fica mandando um blá 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 pro protagonista, pra ele se sentir muito bravo e sei que lá. Mas até esse ponto da história, não conhecemos nada do drama real do Dante. Não tivemos acesso aos sentimentos do personagem, ou uma construção do porquê aquilo machuca ele. A gente vê uns 5 segundos de flashback aqui e ali e é só isso. É um pouquinho de informação fria ali pra você e se vira, meu filho. Toda essa cena é artificial demais. Ele precisa usar o Devil Trigger pra salvar o vice-presidente e os aleatórios no avião, mas por quê? Ok, ele não mata humanos, ou pelo menos evita. Mas por que emocionalmente isso é algo relevante pro personagem? Foi porque ele fez uma promessa pra mãe? Foi porque ele sempre sentiu que tinha essa responsabilidade por ter poderes diferenciados? Decidiu fazer isso agora pra provar que o lado demônio dele não o define? Todas essas seriam explicações plausíveis, mas a série não aborda nada disso até o momento, e nem depois, pra ser sincero. No máximo é tipo, ele quer... Porque é foda também de assistir, a gente tendo jogado o jogo, que a gente já vai com um background na cabeça, né? Por mais que aqui seja um background diferente, a gente já vai com um background na cabeça. Então, nossa mente ela já preenche. Mas agora que ele falou, realmente, se for parar pra ver no contexto ali da série, realmente... salvar o Enzo porque ele é um amigo malandro, compara com a cena no final, onde ele começa a ativar o Devil Trigger depois do que acontece com o Enzo. Ali tinha sentimento, tinha drama, o Devil Trigger fez eles estralando? Não. É que eu percebi que eles fizeram que os demônios são em 3D, né? Eu acho que todo demônio que aparece lá é 3D. Inclusive o Dante com o Devil Trigger é 3D. Se não me falha a memória. Então acho que eles fizeram meio temático. Por algum motivo. Tanto, né? Porque a série não foi bem escrita, mas tinha o suficiente para ser o momento mais emocionante do Dante, visto que o Enzo foi levemente trabalhado e vimos muitas cenas dele demonstrando sua personalidade, com algumas técnicas de empatia. Inclusive, o ato final dele entra nisso também. Percebeu como a cena inicial do Devil Trigger fica totalmente sem conexão emocional? O mesmo vale para a aparição do Virgil falso no início. A cena é totalmente sem sentido. Nossa, o Virgil falso, até com o contexto pra mim ficou meio merda. Até tendo o contexto do jogo na cabeça ficou meio merda. Narrativo ou emocional. Ela é apresentada como um grande boom aleatório, com uma música impactante pro Virgil, com um drama falso e o Dante em choque falando: "Você devia ter morrido." Para depois nada disso importar em 5 segundos e ser só um fanservice mal feito e para pegar o seu interesse, porque a série sabe que é incapaz de manter uma continuidade coesa por mais de 3 minutos. E outra coisa, pô, tu vai me dizer que o Dante, ele, na série ele desconheceu, o Virgil pra ele morreu quando ele era muito criança, né? Tu vai dizer que então ele já reconheceu de cara, é o Virgil. Tudo só acontece na série, sem motivo relevante algum, e quando querem dar um motivo de continuidade, ficam literais 15 minutos explicando sobre mundos quânticos. Então acaba que o próprio Dante nem tem profundidade ou desenvolvimento. Mano, e uma coisa que eu, assim, eu não sei se vocês viram em português ou em inglês, eu acabei vendo em inglês porque, sei lá, falei, Devil May Cry sempre joguei em inglês, eu vou ver em inglês. E uma coisa que me incomodou profundamente foi e eu não sei por que fizeram isso. Foi que botaram o voice actor do Nero pra fazer o Dante. Pô, mano. Tu mudou o voice os atores de voz de todo mundo. Ninguém tem a mesma voz. Mas aí tu pega o Nero,
O cara que faz a voz do Nero e você bota no Dante? Mano, aquilo ali me tirou, porque eu falei, isso aqui não é o Dante, é o Nero. Né? Não dava pra não escutar o Nero nesse... Exato! O mano... Era o Nero. Era o Nero com a roupa do Dante, cara. Sem dar nem pôr. E eu fiquei assim, caralho, isso me incomodou de uma profundidade que vocês não têm ideia. É uma coisa idiota, mas aí me incomodou profundamente. E tem também uma outra coisa que também, assim, eu entendo que foi que tocou a música da Devil Trigger. Quando ativou a Devil Trigger. Eu sei que o nome da música é Devil Trigger. Só que no Devil May Cry 5, tipo, cada personagem tem uma música diferente. Né? A do Dante é o Subhuman, a Devil Trigger é a do Virgil, a do Vi eu esqueci o nome, e a do Virgil é o Bury the Light. Então, tipo, é como se fosse... É a música do personagem. Eu sei que o nome da música é Devil Trigger. Então faz sentido dentro da lore. Mas tu botar o cara que faz a voz do Nero e botar a música que é do Nero... Sabe, ficou muito esquisito, cara. Crimson Cloud, isso. Pô, Crimson Cloud é maneiro pra caralho também. Pô, essas músicas do Devil May Cry 5 são incríveis, pô. Movimento na série, além de também não ser legal. Ele não é o cara legal, é mais um bobo poderoso. A única cena que pega a parte irada dele é a invasão na casa, como comentei mais cedo. Fora que fiquei em dúvida de Devil quem era Trigger o feito protagonista especificamente da pro série, Nero. Tem essas ele questões ou a da letra Lady. também. E esse é verdade. um ótimo momento pra falarmos da Dark-Con. Mano, que grupo horroroso. O design é bem zoado, mas isso é relativo. Eu acho que não é relativo não, meu querido, tá? Pra mim, a Lady aparecer nisso aqui, depois ela ia virar com a roupa normal. A roupa normal dela só é aparecida num flashback. Esse anime todo, ele me passa uma vibe que ele tá entre um anime e um desenho americanizado. Concorda comigo? Eu sei que ele é feito por um estúdio coreano, né? Acho que faz a animação dele aqui. Mas, pô, isso aqui pra mim é cara de desenho da DC, mano. Esses personagens aqui é cara de desenho da DC. Sei lá, ficou meio esquisito. Asa Noturna bombada? Exato, não parece mesmo Asa Noturna, mano. Fala sério. O que não é relativo é o fato deles serem uma enorme perda de tempo. Eles acabam tendo muito tempo de tela e diálogos você e não insulta servem DC. pra nada. A história nem tenta fazer você se importar com eles. Eles querem que você só acredite que eles são fodões capazes de capturar Já mostraram o novo todos os design do caçadores de Dante? demônio Opa, depois com eu vou dar uma olhada, facilidade. Mas a única que faz algo é a Lady. O resto só ocupa tempo de tela e morre de forma patética lá no prédio. E aí a Lady fica, não, meus amiguinhos. Inclusive, cara, eu vi um post desse. Cara, eu sempre gostei, tá? Eu nunca achei ruim, não. Mas, porra, mano, olha como é que era. O pessoal falava mal do anime, eu sempre achei ele legal. Olha como é que era o anime do Devil May Cry, aquele anime antigo. Porra, cara. Se fosse feito assim, se o traço fosse assim. Porra. Olha só. Olha essa Lady aqui. Olha essa Lady aqui, olha o detalhamento no cabelo, nas expressões, no shading. E a gente volta pra cá. Porra. Só que a série em nenhum momento cria conexão emocional entre eles. A opening era foda, Bem pelo demais a contrário, opening. a Lady parece nem gostar deles por serem uns inúteis. Não tem nenhum diálogo pessoal da Lady com eles, ou qualquer relação dela com os personagens, fora estar em algumas missões juntos, onde ela faz tudo e eles ficam no camburão. Além de toda essa perda de tempo Na com época o que a grupo, Madhouse era quando lendária, eles morrem, pode crer. também temos Não ali foi, o drama do casal, e a mulher chora, e meu Deus, como isso é triste, sendo Cara, ele traz um ponto. Esses personagens, eles tentaram fazer uma dinâmica de sei lá, uma equipe tipo Esquadrão Suicida, sei lá. Mas é impressionante como que nenhum deles a gente se afeiçoou, né? Eu, pelo menos, não me afeiçoei pra nenhum dos dois. Eu fiquei assim, que pena, né? O marido dela morreu, mas... Pô, não era pra gente estar, tipo, sentindo mal, né, pelo personagem? Acho que era. que, novamente, ninguém liga. Esse não é o foco da história. Esses personagens não foram desenvolvidos. Esses personagens nem foram apresentados de fato. Só ficaram lá. Cadê eles agindo? Cadê eles sendo relevantes? Não tem nada disso.
Fora que eles tomam tanto tempo de tela que os verdadeiros antagonistas que participam da ação, os demônios chefões lá, não tem tempo nenhum pra se tornarem mais marcantes. Nenhum dos bichos, ninguém nesse anime é marcante. Então ficam aqueles dois Onis burros, o Metamorfo, a Planta e o Cavaleiro lá só lutando e falando trivialidade. Pô, se trocasse o tempo de tela dos dois, talvez os personagens que são realmente relevantes pra cenas de ação e pra trama... E que seja dito também, no jogo também a gente, porra, caga e anda pra eles, né? Eles aparecem lá no final da fase, a gente vai e mata e pega a arma deles. Ok. Mas, né, jogo é jogo, desenho é desenho. Eu acho que eles deveriam ter um pouco de mais importância, tipo motivação deles estarem ali, alguma coisinha assim, né? Trama também poderiam ter tido momentos que nos fizesse ficar mais interessados, ao invés da série só se segurar em algumas cenas de ação legais. Sinceramente, tudo que envolve a Dark-Con foi horrível. O que nos leva a falar da Lady em si. Ela foi uma personagem ok em relação a como ela foi escrita. Percebe quem foi o idiota que colocou a cabeça no Zagni Ruder? Mano, foi chata pra caramba. Vamos explicar isso aí. As cenas dela, em geral, foram aceitáveis. A verdadeira protagonista da série, na verdade, né? Exato! A série não é, o protagonista da série não é o Dante. Ainda bem que você falou isso, mano, porque se você não falasse eu ia falar. A série é da Lady. A Lady é a protagonista, tá? E tipo assim, eu acho que é mais um caso deles não saberem interpretar a personagem. Porque, tipo, a Lady, ela tem essa vibe badass dela, assim? Tem. Mas ela não é num ponto... Quando ela encontra o Dante, né? Ela dá um tiro de míssil nele, o Dante dá aquela surfada no míssil lá. Ela tipo assim, cara, eu tenho minha missão, foda-se você então. Ela vai tomar no cu. E ela vai e segue pra frente, sabe? Ela aqui, ela tem um ódio por demônios que ela também compartilha no jogo. Só que a forma com que colocaram nela ficou muito diferente, cara. Já que aparece mais e é mais ela é um humano muito foda, mas ele é humano? Sim, porém, sim. existem algumas coisas bem O estranhas Dante que brinca envolvem. com ela. Além dela falar muito palavrão pra mostrar uou, como a série é madura, que é uma questão de gosto pessoal, e que por isso eu não vou entrar muito, acaba que ela protagonizou diversos momentos que simplesmente quebraram minha suspensão. Ela é de gentil no fundo, descrença. ela é gentil Por no exemplo, fundo. o Dante consegue desviar de tiros como se eles estivessem basicamente em câmera lenta. Tem força e resistência pra facilmente aguentar um mega soco de um homem de 250 quilos com um braço mecânico e enfim, o cara é todo absurdo de forte e rápido. Mas ele não consegue desviar do gancho que a Lady solta pra roubar o colar dele? A coisa mais importante que ele tem na vida e a memória da sua mãe? Depois ela dá uns tiros nele e ele não consegue desviar mais também? Ele toma um chute ele desvia quase só quando o roteiro nocauteado. fala. Ela empurra o demônio, o cavaleiro, o chefão lá com uma facilidade enorme. E aqui a gente vê o contraste entre a cena do jogo e a série, né? Porque, cara, no jogo, Dante encontra a Lady tenta bater nele e o Dante brinca com ela. Ele brinca com ela. E outra coisa também, a própria Lady chama a Lady. A Lady, ela chama a Lady porque o Dante não sabe o nome dela. Ele nunca pergunta também o nome dela. Então ele fala, hey lady, ei senhorita, né? Então ele fica chamando ela de senhorita o tempo todo. Lady, 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 lady. Só que aqui, mano... meio que o nome dela é falado o tempo todo. Não faz muito sentido o Dante ficar chamando ela de lady. E ele fala, tipo assim, 3 vezes isso, ou 2 vezes isso em 10 episódios, tá ligado? Ela odeia o nome Arca. Ela odeia o nome Arca por conta do pai dela, né? Ela inclusive, depois do Devil May Cry 3... Ela fala assim, não, meu nome é Lady agora, né? Porque ela tipo, mudou, ela é uma outra pessoa, ela é um outro negócio, tá renegando o passado dela. E aqui na série o tempo todo ficam falando o nome dela e ela não tá nem aí. E é muito estranho, mano. O Dante tem que começar a ativar o seu Devil Trigger pra conseguir empurrar o bicho com esforço. Basicamente, quem derrota todos os chefões, inclusive o vilão final, é ela. Inclusive, eu acho que tem... Me corrige se estiver errado, se a minha memória não estiver lembrando errado. Acho que tem uma hora que ele chama ela de Lady, o nome dela, e ele fala assim, sabe que eu tenho um nome, né? Não tem um momento que ela fala isso ou eu tô lembrando errado? Da série. E que eu fiquei tipo... Hã? Ou eu tô lembrando errado, clã? Tem esse momento, Matheus? Ah, então... Minha memória não tá tão ruim assim. E sinceramente, eu não ligo pra mudança de protagonista. Por exemplo, Scott Pilgrim na Netflix mudou o protagonista depois pra Ramona, quiseram. e eu gostei da série, fora o final lá. Tem análise aqui no canal pra quem quiser ver. Mas aqui só ficou mal escrito.
Se liga nisso, a personagem xinga o Dante de tudo que é nome, o ser mais insuportável das duas espécies, ridículo, idiota, inútil, filho da puta e por aí vai, prendendo ele no camburão diversas vezes sem dificuldade alguma. O roteiro faz ela humilhar o personagem moralmente, verbalmente, fisicamente, na maldade mesmo, sendo que... E uma outra coisa que eu achei também ruim assim, também é uma interpretação errada da personagem. Ela esculacha o Dante, mas não é nesse ponto. Né? Ela esculacha mais o Dante, tipo assim, não vou perder tempo com esse cara, né, na parada. Tudo bem que aqui mudaram pra ela ser, tipo, a missão dela. Mas também o Dante, o Dante é muito mais dando em cima dela, assim, tá ligado? No jogo. Que ele não faz muito aqui, né? Que o Dante em nenhum momento sacaneia ela e a salva umas 3 vezes. Isso tudo acaba funcionando como uma técnica de antipatia, porque o Dante está sendo vítima de várias injustiças, e mesmo assim salva e protege seus agressores, ou seja, ele é um cara gente boa. E enquanto a Lady tá recebendo essa bondade do Dante, por assim dizer, ela o maltrata de todas as formas, sim, inclusive nem faz o sentido. traindo no final. Então é muito mais provável que você vai achar que essa personagem é uma sacana e você não vai gostar dela. Enquanto eu assistia no final da série, eu tava feliz quando eu Essa achava que mulher aí ela não é ia uma morrer. Lady? Se ela fosse uma personagem interessante, tudo isso aqui podia até funcionar, mas ela é executada da forma mais rasa possível. Não vemos o interior dela emocionalmente, só vemos coisas literais, como o flashback. E olha, tem muito mais flashback dela do que do Dante, inclusive. Tem, e porque ele ela é não protagonista. um problema em si, é um flashback ok. O episódio 6 faz um bom trabalho nesse quesito, Não em gosto. especial na representação lá do coelho. Mas acaba sendo só Detestei. informação e não emoção. E não vemos essa emoção preencher a personagem de verdade. Ela fica em apenas uma nota, repetindo o mesmo som sempre, sem nenhum outro instrumento para criar uma harmonia, melodia ou ritmo. Ela não tem dinâmica com nenhum outro personagem. No máximo ela tem 5 segundos ali no final com o vice-presidente e mesmo assim ficou super raso também. E aqui fica uma dúvida. O que aconteceu com aquele amigo de infância dela? Ele só tava ali porque Verdade. sim, não Cagou. serviu mais pra nada? Se ele não era relevante pra história de forma alguma, por que tava ali? Por que ganhou o foco que ganhou no episódio 6? Não era melhor ter usado essas cenas pra desenvolver a relação dela com o pai e a mãe, que era um ponto principal do drama? Enfim, talvez você possa dizer, beleza narrador, entendi que ela é um personagem chato, mas reclamar dos feitos dela na obra é coisa de nerd, não tem nada a ver com qualidade de escrita. E você não tá necessariamente errado, mas não é tão simples assim. A série acaba sendo super inconsistente com a capacidade dos personagens, de um jeito que vira a famosa frase conveniência de roteiro. Ele já citou aqui claro o do que Dante, em algum né? nível, quebra de lógica existe em toda a obra, e isso não é um problema em si. O que é relevante é a série te pegar emocionalmente pra você ignorar isso, ou serem quebras rápidas e pequenas, talvez com algum contexto cômico ou sentido ou explicação contextual por trás da situação. Aqui, às vezes, o Dante parece ter a força de um adolescente humano normal e nas outras do Super-Homem Prime. E a Lady... O pessoal fica até zoando aquela cena no início da série, que a mulher dá uma bolsada nele e ele sente, né, a bolsada. Eu falei, peraí, né? E essa mulher não era nem a Lady, né, era uma mulher qualquer. E dá uma bolsada nele e... que é a humana, é quem realmente parece ser filha de Esparda. Não só pelos feitos dela na história, mas pelas suas capacidades bizarras e pelo seu tempo de tela. Se você não tá muito engajado emocionalmente com a história, quando você vê esse tipo de contradição gritante na sua cara, começa a incomodar, você sai da fantasia, começa a se questionar. O cara que todo jogo é Vira o empalado por famoso, espadas. que mentira. Pô, eu tava falando com a Ana, mano. Pô, como é que esses caras perderam a oportunidade de fazer fanservice, né? Essa é a diferença do fanservice bom. Pô, o Dante, ele perdeu a espada dele umas 500 vezes, mano. 500 vezes ele perdia a espada. Mano, por que eles não fazem uma referência ao Devil May Cry 1? Que, tipo... teve uma hora que acho que não lembro qual demônio que ele tava usando a espada do Dante. Eu falei assim, caraca, acho que ele vai empalar o Dante e vai ter aquela clássica cena que ele tá empalado no chão, ele levanta e pega a espada. Porra, baita referência que podiam ter feito, porque, né, é o momento que ele perdeu a espada dele tá sendo usada contra ele mesmo. Podiam ter feito uma referência ao Devil May Cry 1. Mas não, e toda vez que ele perdia a espada, eu falei assim, vamos fazer essa referência. E nunca fazia. Ou que forçado. Mas ok, segue o roteiro, não é a pior das coisas, mas quando você vai juntando com os outros problemas, fica meio desesperador, nada se salva. Se prepara porque os problemas não acabaram. Até o momento, conversamos de diálogo expositivo, de desenvolvimento de personagem, organização da trama, ganchos mulher carrinho de bebê emocionais, fugiu do Dante, pode coreografia de luta, mas ainda temos que falar de um outro elemento importante, o diálogo em geral.
Além de toda a exposição que já conversamos, o diálogo mesmo é muito fraco. Os personagens parecem não falar nada de verdade, nada sai de fato da alma do personagem, e sim da caneta do roteirista para que eles sejam marionetes úteis. E isso é uma grande diferença de bons autores e autores medianos e ruins. Todos bons autores dizem, meus personagens ganham vida e agem sozinhos, eles são pessoas de verdade. Essa é uma forma poética de dizer que os diálogos e ações de cada um é ditado pela essência do personagem, e que tudo que é útil para a história também precisa ser, pelo menos a maior parte do tempo, condizente com o personagem e representar a alma dele. Imagina o Kratos de God of War e o Sherlock Holmes precisando obter uma informação de um alvo. Cada um vai abordar a situação de uma forma totalmente diferente, falar e agir de modos diferentes e por aí vai. Quando percebemos esse tipo de coisa, é porque o personagem foi bem definido. Aqui em Devil May Cry, isso não acontece muito. Principalmente na hora da conversa, todos parecem unidimensionais. E eu sei que dá pra discutir esse termo, mas aqui eu tô usando na forma casual. Dante é bobo, Lady é chata e o resto é irrelevante. Mentira. Mentira? Eu acho que eu concordo. Eu acho que eu concordo. No máximo tem o Enzo, que mesmo sendo secundário, tem muita personalidade. Dos personagens secundários, o Enzo foi o melhor, de longe. Até os grandes vilões, o Coelho e o Vice-Presidente, acabam sendo representações vazias de briguinhas políticas modernas. O Vice-Presidente é aquele estereótipo chato de que, tipo, Deus está mandando eu fazer as coisas, ele tem um plano maior, é um personagem muito... É muito plano, né? Essa ideia dele... E o Coelho, já falei com vocês, é um personagem completamente aleatório no meio do rolê. Tipo, sério? Não que os temas em si sejam novos ou proibidos de se falar, mas a técnica usada é a mais barata possível. São farpadas superficiais que em nada influenciam de fato na trama, sendo no máximo uma aproximação abstrata de um conceito contextual da série. O triste é que dá resultado, porque o ateu de Twitter, o emocionado que discute política no Twitter e concorda com a farpada, e o emocionado que discorda, vão ficar comentando sobre esse lixo o tempo todo. Então, além de receber um engajamento barato e de baixa qualidade, ele ofusca os verdadeiros problemas da série, resumindo a quem gostou é lacrador e quem não gostou é tipo, sei lá, nazista. Compara isso com as críticas feitas ao governo e à política conservadora dos Estados Unidos no quadrinho de Watchmen, que inclusive tem análise aqui no canal e é um dos melhores vídeos que eu já fiz. Tá bom, essa comparação talvez seja matar uma formiga com uma bomba nuclear, mas até Blue Exorcist trabalha melhor a questão de demônios não serem todos iguais e maus em essência. Mas pode matar com bomba, Jujutsu não tem Kaisen problema fala não. um pouco da vontade de viver desses espíritos malignos, mesmo que sejam de fato energia negativa. Até Shingeki no Kyojin, com seus problemas, retrata o drama de povos diferentes tentando sobreviver e conviver, um deles sendo capaz de se transformar em aberrações titânicas. Parasite fala sobre a chegada de uma nova forma de vida na Terra e acaba tendo uma mensagem incrível sobre o que é ser humano e também faz a melhor mensagem ambiental que eu já vi numa ficção moderna. Ô, Narras, pô, tá, talvez falei um negócio bom demais e continuo falando outras coisas muito boas. Caralho, velho. Pô, comparado a Devil May Cry com esses animes aí é brincadeira, coitado, pô. Kai Sensei Mas fala sobre pode fazer mais, pode fazer mais. a mistura de imigrantes e refugiados intergalácticos e demoníacos em uma Nova York, e as dificuldades e caos que é lidar com isso. Psycho Pass fala sobre o controle do governo e as mentiras que nos contam. Podemos botar Devilman também na lista e por aí vai. Esses exemplos foram só o que vieram aqui na minha cabeça. Todas essas obras trabalham mais diretamente ou indiretamente um ou diversos conceitos parecidos com o da animação de Devil May Cry, mas talvez você nem tenha percebido como esses conceitos são tão importantes ou temáticos para suas narrativas, pois elas estão bem integradas ao drama dos personagens e naturalmente conectadas ao world building, e essas coisas que ficam na frente, com esses elementos virando tempero e a profundidade para ser discutida. Eles sabem que isso é como um combustível para que os personagens e o drama voem mais alto. Concordo O problema plenamente. nunca foi o tema. A Você começa crítica a é de como assistir, ele é já só mal assisti, bom escrito pra e trabalhado caralho mesmo. Ele não se manifesta nem no diálogo, nem caralho. nas cenas, nem nos dramas, é tudo desconectado e jogado. Para vermos como o negócio ficou vazio, podemos usar a cena do Metamorfo se sacrificando de exemplo. Ele fazia parte do grupo do Coelho, e todos eles maltratavam os demônios refugiados, inclusive pegando os órfãos e fazendo coisas terríveis, além de vários outros experimentos cruéis. Tudo com os demônios pobre coitados. Só que, quando a Dark Con mata geral na trairagem, o Metamorfo do nada aí foi fica demais. puto, triste, revoltado, como se fosse o melhor amigo dos caras e se explode com um prédio para se vingar dos humanos.
Além de tudo, não tem um diálogo do Metamorfo com os demônios refugiados. Isso é um insulto à minha inteligência e boa vontade. Os caras acham que eu sou palhaço. É mais um personagem aquele negócio de vilão lá, que eles só estão lá, né? Eles não têm... É o inimigo. Qual que é a dele? Ah, é o inimigo. E aí ele só que casou de, tipo assim, precisa ter alguém pra explodir esse negócio. O que a gente vai fazer? Ah, bota o Metamorfo. Na série, só pode. E se por acaso era a intenção do roteirista que o Metamorfo tivesse certa proximidade desses demônios, por que isso não foi mostrado? Entra no que eu falei de terem perdido tempo com a Dark-Con ao invés de desenvolver quem realmente faria a diferença na história. Outro exemplo é o Coelho, que começa a falar dos Estados Unidos, temos também as discussões nos noticiários, ou o vice-presidente que fica falando de Deus, 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 e no final nada disso significa nada. É só o diretor e roteirista tentando dar uma falsa profundidade na obra com uma suposta crítica social foda. Que de crítica social não tem nada e também não é foda. É só raso, uma tentativa patética de mascarar o quanto a obra não tem nada pra dizer, nem sobre os temas, nem sobre os personagens. Parece que foi escrito através de uma discussão de Twitter, tem basicamente um bingo inteiro lá, tendo a mesma profundidade também, ou seja, nenhuma. Eu não vou nem falar de cortes ou me aprofundar na direção em geral, porque esse não é o foco do canal e nem a minha praia 100%. Mas pessoalmente também não gostei. O que posso dizer que parecia uma edição de TikTok em certos momentos. Sempre tinha que cortar pra outra cena, como se a obra tivesse medo de deixar você pensar por 10 segundos e perceber que tudo ali era só uma perda de tempo fantasiada de animação. Até a ação foi prejudicada por isso. Eles usaram cortes muito rápidos para mascarar momentos de falta de coreografia. Pelo menos a trilha sonora foi ok, nada a comentar. A do episódio 6 foi muito boa. Eu concordo que ele falou ali da edição. Não foi algo que me incomodou muito, mas podia ser melhor. Agora, quanto à trilha... eu acho que poderia ser melhor também. Escolheram algumas músicas muito boas, músicas que eu acho, tipo, boas, que, tipo assim, eu ouviria esta música. Mas eu acho que é mais um caso de não entender a vibe do que é Devil May Cry. Devil May Cry é rock. Se você falar que é rock num sentido amplo, é rock. Vai? Mas não é qualquer rock. O Joe até falou assim, pra mim aquela cena da American Idiot foi muito besta. Sim. Eu acho até a própria abertura também, que toca Rolling, né? Rolling, rolling, rolling. Aquela música não define Devil May Cry pra mim, não. É um tipo de... um segmento específico do Devil May Cry, de rock que é ali, entendeu? Que eu acho que não foi colocado. Engraçado, que tem algumas partes do jogo, do jogo, da série, que eu acho que a música, pareceu que veio a música do próprio jogo, assim. E eu sei que não era o caso, não era a música original. Mas tinha outras que eles erraram muito a vibe. Não é só porque é rock que você vai botar qualquer rock. Dava pra ver que eles usavam as músicas ali pra tentar te manipular. E não me entenda mal, isso é algo comum que toda a mídia faz. Mas aqui o negócio ficou tão descarado que foi triste. A invasão na faixa de Gaza, digo, no mundo dos demônios pelos Estados Unidos, tocando American Idiot. Cara, independente de... Eu entendi a crítica, né? Tipo assim, olha que os americanos idiota fazendo idiotices, né? Mas, pô, ficou foda, né, mano? Você concordar com a crítica ou não, isso aqui é ridículo. É botar a panfletagem na frente do drama da história, da catarse, de tudo. Como que você leva a sério uma cena dessa? Novamente, não é questão do tema ser polêmico, ou eu concordar com a crítica da série, ou discordar da crítica da série. A questão é ter sido mal trabalhado, mal explorado, e usado de uma forma superficial que não conversa em nada com os personagens e seus dramas. Também não tendo qualquer valor simbólico reflexivo real, visto que não teve espaço para derivarmos os significados por nós mesmos através dos sentimentos dos personagens. Isso aqui é cinema. Como que não incluíram uma, né? Tinha que ter essa cena aqui. A primeira cena do Ghost tinha que ser essa. Isso aqui é cinema puro. Gostou? Que bom. A Lady, ela só pega aquele canhão dela, né? Aquele lança-míssel dela lá na puta que pariu. Da frente do negócio. É melhor gostarmos de algo do que não. Essa é minha regra em geral. Não deixa ninguém te diminuir por gostar ou não de algo.
Talvez algum personagem foi sua praia, ou a trilha sonora, ou alguma cena ressoou com você. Talvez você curta explicações científicas para coisas fantásticas, que é algo que a série tentou fazer e eu nem comentei porque não é um problema em si, só é mal apresentado na minha visão mesmo. Outras coisas que fazem com que isso seja um problema maior. Tem vários motivos plausíveis para você ou para outra pessoa curtir. O que me incomoda não é alguém se divertir, longe disso. Minha preocupação é mais sobre o nível de qualidade de várias obras estarem caindo muito. Como uma animação nova de Devil May Cry, uma franquia querida, sai desse jeito. Sendo que já teve um anime bem mais ou menos no passado. Inclusive... É guilty pleasure, eu sei. Eu reconheço. Mas eu gostava de assistir esse anime, mano. Pode comentar aí. Desculpe por te xingar, Devil May Cry 2007. Parece que estamos vivendo tanto uma onda de mídias fracas que as pessoas vão se contentar com pouco. Talvez as pessoas estejam vivendo tempos tão chatos e ruins, sem a capacidade de aproveitar a vida de uma forma melhor, que qualquer escapatória da realidade já é bem-vinda. Seria essa a minha crítica social foda, tipo que Devil May Cry tentou fazer? Raramente eu desgosto tanto de algo, sempre busco procurar o lado positivo e aprender com os profissionais. Mas dessa vez, não teve como. Como diretor de narrativa, roteirista e profissional da área, fico decepcionado de ver algo com tanto marketing, produção e peso, com essa falta de qualidade em geral. Talvez eu tenha esquecido de comentar algum momento especialmente ruim, então bota aí nos comentários quais foram as piores cenas pra vocês. A gente já comentou algumas, Dá like no vídeo por eu ter me torturado ao vivo na roxinha vendo isso com vocês, e se inscreve no canal aqui pra ter mais análises técnicas. Me apoia a partir de R$5 pra ver vídeo antecipado, exclusivo, live exclusiva, área VIP no Discord e mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, PH Autarquia, e aos heróis Adriel Cavalcante, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Vulpes, Gustavo Luiz, João Pedro Coelho, Lorde Aziel, Matheus Felipe, Overhaul, Engenharia de Manutenção, Rio Zero, tem visto ao vivo a coragem mesmo? Valdir Oliveira eu fico sempre impressionado, cara, como é que na Twitch pode, né? Sempre comento isso, acho bizarro, né? Como que faz isso? Mas por favor, mano. Eu vejo algumas pessoas que não jogaram o jogo, eu tenho visto pessoas que têm curtido a série. Mas ao mesmo tempo eu não tenho visto a galera falando assim, caralho, é a melhor série do mundo, porra, que foda, aguardando a segunda temporada. Tem curtido, sabe? Mas nossa, mano, é bizarro, cara. Estamos vendo a live do Kaká assistindo Fate Zero ao vivo? A gente pode pensar aí. Puta que pariu, né, cara? Ah, cara, pô, que tristeza, né, mano? E, tipo assim, foi renovado pra segunda temporada já. Teremos a segunda temporada. Que, de acordo com vocês, né? Ele falou que é pros fãs hardcores. Pô, duvido, hein? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Dante Design Season 2. Ah, tem aqui, ó. Puxar aqui. Já tá com essa roupa aqui, né? Que ele tá com... Ele tá parecendo a vibe do Devil May Cry 2? Aqui assim? Mais ou menos, né? Tá no DMC1 agora? Ele tá com essa gola alta aqui, ó. Deixa eu ver. Dante DMC1. Ele tinha o DMC1 e a roupa dele é mais vermelha, ela é toda vermelha, tá ligado? Ele tá com essa roupa preta no meio. Aqui, a do 2. É a do 2, pô. Ele tá com o visual do 2. Ele tá mais ou menos assim, não é? Se bem que nenhum nem outro. Tá com um design estranho. Design diferente. O cabelo tá estiloso, pelo menos. Logo do 2. Não, é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. Não tá com design parecido com o de nenhum. E se a gente for pegar aqui, ó. O mais parecido talvez seja o do 4. Valeu, Joe! E o Marathon, pô, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada. Ele tá com uma mistura aqui do design do Devil May Cry 2 com o do 4. Que tá com o casaco aberto ainda. Mas não é essa camisa estranha. Ele tem essa gola alta da do 2 ainda. É um design diferente. Parecendo o vilão do Devil May Cry 2. Esse aqui é do anime antigo, né? Parecendo um pouco do anime antigo.
Mano, pô, a gente não pode ter adaptações fiéis. A Capcom não consegue, né? A Capcom acho que é um contrato. Se ela vende as adaptações dela, tem que ser um. Não pode ser fiel. É impossível se adaptar um jogo da Capcom sendo fiel. Né? Acho que tem esse.